A paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais este dia. Nós adoramos o nome do Senhor por esta santa oportunidade de estarmos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, para podermos nos alimentar da palavra do Senhor, tomar a nossa porção diária a cada dia, para meditarmos, para nos edificarmos na palavra do Senhor e principalmente pegar os ensinamentos da palavra do Senhor para pormos em prática, sermos obedientes, sermos praticantes e não somente ouvintes. Você que está chegando agora, seja abençoado pelo Senhor, se inscreva no nosso canal, dá tempo de ler toda a Bíblia conosco ainda este ano. E no momento reservado do dia, nós estaremos aqui para ser o seu auxílio, para juntos estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu aqui, você aí, de Bíblia na mão, vamos iniciar. Hoje estamos nos despedindo do livro de Josué, esse grande líder, esse grande sucessor do grande servo de Deus Moisés. Após Moisés veio Josué, escolhido e indicado por Deus para estar tomando posse da terra prometida, conquistando o território da nação prometida. Meus irmãos, nós então hoje estaremos no último capítulo, fechando o livro de Josué e dando início ao livro de Juízes, na sequência, ok? Vamos lá então? Capítulo 24 de Josué. Depois, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhes dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó.
Os homens de Jericó lutaram contra vocês e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam dos deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra em quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito. E vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor já ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: Que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: Então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Aleluia. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo:
olhem para esta pedra. Ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, e o servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, do lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. E aqui, irmãos, nós encerramos o livro de Josué. Vamos agora dar sequência ao livro de Juízes. Vamos ler os 2 primeiros capítulos de Juízes. E uma breve introdução se trata de que o livro de Juízes, ele conta a história desde a conquista de Canaã até o começo da monarquia. Então, vai estar tratando desses assuntos e após a morte de Josué, o Senhor ia levantando líderes militares, né, para estar dando sequência. Não havia hereditariedade, sucessão, porque não era monarquia, o Senhor mesmo era responsável de levantar o líder, escolher e capacitar para estar liderando o seu povo. Mas o povo escolheu que queria rei para governar. Então o Senhor, não se agradando disso, mas fez o que desejou o coração do povo. Mostrou como seria, mas o povo ainda decidiu ter reis. Então, meus irmãos, a história vai falar também de muita infidelidade do povo. E como o Senhor foi complacente, como o Senhor sempre estava disposto a perdoar quando eles se arrependiam. E quando eles pecavam, o Senhor trazia as desgraças sobre eles como fruto da infidelidade, mas o Senhor sempre com a sua benevolência e misericórdia quando clamavam. Então vamos lá ao nosso livro de Juízes, o segundo livro histórico na sequência da Bíblia. Vamos então, meus irmãos. Capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus, os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar, encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele.
E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezerec fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas do deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus na cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Horma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje.
A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gézer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alade, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Azer viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela, e iam na direção norte. E Juízes já, né? Capítulo 2. O anjo do Senhor foi a Gilgal de Boquim, e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo. Oh, meu Deus! Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor
o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus o Senhor e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas me seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Amém, irmãos. E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, iniciando o livro de Juízes. Oh, meu Deus! O povo tinha decidido escolher servir ao Senhor, mas começaram a se esquecer. As gerações que vieram e que não viram o que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel, começaram a se afastar do Senhor. E os povos que eles não expulsaram como o Senhor havia determinado, virou para eles pedras de tropeço, tentações que os fizeram sair da presença de Deus. Oh, irmãos, que escolhamos servir ao Senhor e jamais nos desviar dele, porque protegidos pelo Senhor temos as suas bênçãos em nossa vida garantida. E não esperamos no Senhor apenas nesta vida, porque seríamos os mais miseráveis dos homens, mas nós buscamos coisas mais preciosas, coisas celestiais, tesouros escondidos que o Senhor tem para nós. Nós temos uma terra celestial e temos uma morada eterna com o Senhor, porque o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar aqueles que escolheram servir e adorá-lo como o único e verdadeiro Deus e Senhor. Que, meus irmãos,
E você, meu amigo, que nos ouve neste dia, decida servir ao Senhor e não se afastar, não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Crer em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e não se misturar e se santificar, se consagrar, se separar para o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias. E amanhã, se Deus nos permitir, em nome de Jesus, estaremos aqui de volta, dando continuidade à nossa leitura. Deus abençoe, um abraço fraternal e fiquem todos com Deus. Amém?